Vamos falar sobre resiliência? Você sabe o que é isso? Eu vou te contar um pouquinho sobre resiliência e sobre algumas coisas que falam por aí que talvez não sejam tão sobre resiliência. A gente acabou colocando muitas expectativas nessa palavra e, por vezes, excesso de resiliência pode não ser nada bom. Eu sou Suzy Souza, mentora de profissionais de RH e coach de líderes. Quando a gente começa a falar de resiliência, uma das coisas que logo me vem à cabeça é a gente precisa dar conta de tudo, um pouco mais e ainda ficar sorrindo, né? Só que não chega, a gente ainda tem que estar feliz. Não é só aquele sorriso amarelo, não. Então, basicamente, se a gente pensar em resiliência, é você aguentar, sofrer e sorrir. Mas espera aí, em poucas palavras, pode ser que isso choque um pouco você. Mas ser resiliente é mais ou menos como conseguir aguentar pressão, sabe? Tipo, aturar um chefe injusto, agressivo, ou ficar, e assim, mesmo assim ficar super de boa no trabalho, ou então ter pessoas que fazem bullying com você, ter colegas de trabalho traíra, ter aquelas coisas assim de mil preocupações em casa, mas você tá lá, um cara de egípcia, trabalhando como se você estivesse no melhor lugar do mundo, na melhor situação do mundo, e pode mandar mais que eu aguento. Pois é, será que isso é de verdade ser resiliente? Tem gente que se compara a um elástico, que vai estica, 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 e aí, numa hora, ele volta à posição normal. Isso tem a ver com a física, é uma explicação da física, né? Ele vai esticar e vai voltar. Mas você já reparou que tem uma hora que ele estica e ele não volta mais ao normal? Pois é, esse é o grande mal da resiliência. Você pode aguentar, 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 mas tem uma hora que vai estourar, porque você não vai conseguir voltar ao estado anterior. E será que isso é saudável? Será que é saudável você amar tanto a sua profissão a ponto de não fazer mais nada na sua vida, abrir mão de tudo? Será que é saudável você trabalhar tanto por medo de perder o emprego ou a renda? Será que é saudável a gente pensar que não tem ninguém tão bom quanto nós? Que só nós conseguimos dar conta da missão? Será que é saudável a gente querer dar sempre a última palavra em tudo e definir o andamento das coisas? Eu tenho certeza de que isso não é saudável, nem de longe. Resiliência, sim, é importante, mas não a ponto de se transformar num robô, um autômato que aguenta tudo calado. Não é disso que a gente fala, não é isso que faz a diferença. Tem uma estudiosa, uma americana chamada Paula Davis Lack. Ela diz que ninguém deve ser invencível ou invulnerável. Ela é uma especialista em resiliência. E ela diz o seguinte: resiliência é uma expressão que é usada na física que descreve a capacidade de um objeto voltar ao normal depois de passar por alguma deformação. Então, é como uma mola esticada e depois ela volta ao normal. Como um elástico esticado, como eu disse ainda há pouco, e depois volta ao normal. Bem, os materiais, eles também têm uma fadiga. Os materiais também têm um limite. Então, a resiliência, ela tem a ver com como você responde e cresce diante das adversidades. O voltar ao normal não significa necessariamente que você tem que ser igual a como era antes. E esse é o grande lance. É você entender que daquelas situações difíceis pelas quais você passa, que você é testado, que você estica lá a sua paciência, seu conhecimento, seu esforço, a pressão e tudo mais, quando você retorna não mais ao estado original, você precisa levar com você uma aprendizagem e se transformar em algo novo. Você precisa transformar suas reações e emoções em coisas positivas para você e não em negativas. É como a gente olhar para... Peraí, o que eu aprendi com isso de difícil? Quando a gente fala da resiliência na física, tem esse significado de voltar o material ao estado anterior depois de ele sofrer uma deformação. Na psicologia, a gente fala que é a capacidade de se adaptar a uma situação estressante e se recuperar. E quando a gente está falando disso, o que é que a gente pode
entender que são sinais de que nós estamos com dificuldade de voltar àquele estado original. Primeiro, vamos entender isso se você está exagerando nessa esticada. Primeira coisa, são estresse e dores no corpo. Sabe, sintomas físicos e emocionais? Você começa a sentir coisas muito fortes e difíceis de lidar com elas. A segunda coisa que é importante, quando você fica tão focado em tarefas que não fazem muito sentido, desperdiçando o seu tempo e o tempo dos outros, mas você não consegue se desconectar daquilo. A terceira base aí que nós temos de indicação é quando a gente fica batendo cabeça para tentar alcançar um objetivo que é inalcançável, né? Aquela coisa de ficar aí com uma falsa esperança nas situações todas. O quarto indicador é ficar muito duro e insensível com os outros e consigo mesmo. Tipo, tô nem aí, beijinho no ombro, né? Não vai funcionar legal. A gente precisa de empatia, de contato com as pessoas. E o quinto indicador que eu acho que é bem legal é que a gente fica também, por outro lado, às vezes muito intolerante como antes, e às vezes tolerante demais, sem conseguir dizer não, botar limite, até porque a gente para e pensa, não adianta mesmo eu reclamar. Depois nós temos o sexto indicador, que é não conseguir perceber se a meta realmente é realista ou não, se ela é executável ou não, atingível ou não. E o sétimo item, de acordo com ela, com a autora, é não entender o que está ou não está no nosso controle. Só que não é só entender, é sofrer por isso. Estando ou não estando no meu controle, eu sofro. Nessa hora, quando a gente se dá conta desses sintomas, precisa pisar no freio. Precisa pisar no freio porque é sinal de que a gente está virando esgotamento. E como é que a gente sai disso? Como é que a gente melhora? Bom, primeira coisa, ter pessoas que ajudem. A gente precisa ter uma rede de apoio. Sabe, pessoas que a gente confia, que possam ajudar a analisar os cenários, a olhar para as coisas, a pensar e a refletir. A gente precisa de um time como esse. Uma outra coisa super importante é ampliar o autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu me conheço melhor, que eu me entendo melhor, eu sei melhor como gerenciar as minhas emoções. É importante eu saber como é que as coisas funcionam, que metas e objetivos eu tenho, como é que eu gosto que as coisas aconteçam, mas baseado no autoconhecimento e não numa visão distorcida dos fatos. Uma outra coisa que é bem legal é lembrar que a resiliência é esticar por um tempo, é resistir às pressões por um tempo, mas voltar a um estado anterior com a aprendizagem, evidente, mas eu preciso ter um estado para onde voltar, eu não posso ficar esticada o tempo todo. Então, as coisas precisam ter tempos. Então, tem momentos de maior esforço, bacana, vamos lá, são momentos de esforço, mas tem momentos em que eu preciso voltar àquele normal, certo? Então, esse estado normal, esse estado original, é quando a gente consegue se manter de um modo mais equilibrado como pessoa, como profissional, identificando os valores pessoais que eu tenho, verificando os meus relacionamentos, cuidando da qualidade deles, cuidando das minhas coisas pessoais, dos meus relacionamentos. Então, esse normal e ele é super importante. Então, a gente precisa entender que tem que ter aquele momento de conectar com o que é importante para cada um de nós. O que é importante para mim pode não ser para você, mas eu preciso estar conectado com aquilo. E você com aquilo que é importante para você. Isso vai fazer diferença, porque senão o nosso corpo cai, ele não aguenta. Ele precisa dessas respiradas, dessas oxigenadas. Aí, antes que você fique pensando, mas então a resiliência não é uma coisa tão legal assim, ela é sim, e ela tem vários benefícios para nós, vários. O primeiro deles é que ela é uma competência e nós podemos desenvolvê-la. Então, a gente precisa aprender, insistir, continuar e trabalhar em cima das fases de desenvolvimento de todas as competências. E a resiliência ajuda a gente a cair e levantar durante as fases de aprendizado, durante aquelas fases em que a gente precisa treinar, acertar, errar, até acertar a mão de novo para que aquilo aconteça. Uma coisa bem legal também que vem como um benefício da resiliência é que ela consegue fazer com que a gente desenvolva a capacidade de manter o foco para enxergar onde a gente tem que ir.
Então, a gente fica com uma clareza muito grande. Eu estou passando por esse esforço agora, por essa pressão agora, porque eu quero chegar lá. E isso ajuda a esse esforço ter sentido. Uma outra coisa bem legal é que ela consegue ampliar a nossa flexibilidade no pensamento, porque a gente vai encontrar novas formas para resolver os problemas que a gente tiver. Então, a gente vai cada vez mais encontrando alternativas e jeitos de resolver as coisas, o que é bastante produtivo, você não concorda comigo? Mais uma coisa legal de um benefício é que ela amplia o autoconhecimento, claro, afinal de contas, a gente vai ter ciclos, né? De maior e de menor pressão, de maior e menor desafio, e cada um desses ciclos traz para a gente a aprendizagem. E os nossos limites vão se expandindo. Isso é muito legal. E vamos pensar aqui que tem mais um negócio que é bacana, né? Já que ela ajuda a entender as emoções, os sentimentos, o tanto que eu aguento e tudo mais, também vai me ajudar a estabelecer e melhorar os meus relacionamentos, a minha imagem social. Porque se eu sou resiliente, eu me importo, eu me preocupo, eu busco alternativas, soluções, eu encaro os problemas de frente, até que eu tenha um novo momento de calmaria. E isso certamente afeta a imagem que as pessoas têm a meu respeito. E para fechar aqui com chave de ouro, eu trago mais um benefício da resiliência. Ela ajuda a gente a encarar esses desafios de um modo mais saudável e mais equilibrado. O que cai entre nós é algo muito importante nos dias de hoje. E espero que você pare para pensar agora se de verdade você está aí colhendo os benefícios da resiliência ou se você ainda está ali no pico da pressão, no pico do investimento de energia além do normal. Avalia isso, para e pensa. E se você está fazendo assim, busca pelo autoconhecimento, busca te desenvolver e saber melhor quem você é, quais as forças que você tem, quais são os teus valores. Entenda um pouquinho melhor a respeito das suas competências já adquiridas e daquelas que precisam ainda ser desenvolvidas. Eu tenho a mais absoluta certeza que isso vai te ajudar muito, muito mesmo. Eu sou Suzy Souza, coach de líderes e mentora de profissionais de RH.